Oi pessoal, este é mais um vídeo do canal Tomei um Susto. Meu nome é Laércio Barbosa e hoje eu tô aqui para falar de um tema que é bem interessante dentro do horror, que muitos aficionados pelo gênero gostam de debater, e o tema é horror e comédia, combinam ou não combinam? A gente vai aqui ver um paralelo sobre a história, dessa mistura desses dois gêneros. Tá na hora de saber como é que surgiu tudo isso, então vamos lá. O cinema é dito como uma arte que funciona quase como se fosse uma janela transportando para sentimentos reais. Então, se isso é verdade, o horror é o gênero cinematográfico que te leva para o sentimento mais terrível de todos, que é o pavor, o medo, a tensão. Então, a gente se pergunta o que faz uma pessoa ir para o cinema para ter tais sentimentos? Isso já foi objeto de estudo de várias pesquisas científicas e em várias delas tem mais ou menos uma resposta que é comum. O espectador gosta de sentir tensão, ele gosta de ver uma situação onde ele pode se relacionar, ele sente a adrenalina mesmo de estar vivendo a situação pelos olhos, pela ótica de outro, que é um personagem na tela. Então, basicamente, o horror é um gênero que fascina, te faz querer realmente estar num lugar de tensão. Mas o engraçado é que o horror também é tido como um gênero que a gente reconhece o medo, mesmo não sentindo algumas vezes ele. Então, de acordo com a análise científica de Noel Carroll, o horror, ele te supõe uma resposta emocional, mas ele não garante. E mesmo assim, a gente consegue ver que é um gênero que ele quer te passar uma atenção, mesmo que ele não passe, eventualmente. Isso porque o gênero, ele de tempos em tempos vai mudando para o público o que é horrorizante ou não. Então, filmes antigos, desse gênero, o que assustava naquela época vai passando e eles não assustam mais. Então, o gênero ele vai se reinventando cada vez mais e mostrando novas visões de horror para o público que está ali, vendo esses filmes. Então, começando a nossa linha do tempo de horror e comédia, a gente tem as peças teatrais que foram os principais artifícios para fazer esses dois gêneros se encontrarem. O que aconteceu, na verdade, foi que a comédia é que incorporou o horror, não foi o contrário. A comédia, ela absorveu os elementos de filmes de terror para poder, enfim, diversificar um pouco esse gênero. Então, as peças teatrais ali pelos anos 20 começaram a incluir alguns seres horripilantes, monstros, para poder se destacar e assim dar uma mudada nas tramas cômicas da época. Foi assim que surgiu, não a primeira, mas a maior e mais relevante simbiose cinematográfica, o horror e a comédia naquele período, que foi O Gato e o Canário. Esse é um filme baseado em peça teatral e que era basicamente um filme mudo de uma história de monstro. Era uma historinha inofensiva, se você olhar com os olhos de hoje. A simbiose entre os gêneros avançou, nos anos 30 e 40, mas também não ficaram assustadoras. Novamente, olhando com o olhar de hoje. Desse período, a principal produção foi Abbott e Costello contra Frankenstein, que era uma produção cômica que inseriu o Frankenstein, que era um personagem típico do horror, para fazer troça de diversas situações. E esse filme foi um grande hit cinematográfico e com certeza foi muito importante para a época. Come on, put your shoulder to the head. Hold tight. Lieutenant, he can't get in here. E nesse período também aconteceu um remake do filme lá que eu falei pra vocês, O Gato e o Canário, mostrando que eles estavam reutilizando uma trama ali que ficou muito conhecida, adaptando ela de novo porque tinha funcionado muito bem. Quando foi ali pros anos 50, começou a ter um pouco mais de sangue, um pouco mais de experimentação também. E dessa época, uma obra que se destacou foi A Bucket of Blood, que é um filme que basicamente criticava os hipsters da época. Ele conta a história de um cara que começa a cometer atos violentos para produzir esculturas, peças de arte, e isso vai escalando e tornando a coisa cada vez mais periclitante e perigosa. Esse foi um filme que colocou um pouco de sátira, a comédia vem ali da sátira, e isso passou a ser uma constante em vários filmes a partir daí,
né, nesses que começaram a misturar esses dois gêneros. Nos anos 60 veio a grande popularização dos elementos do terror inseridos na comédia. Ainda não era o contrário, o terror ainda não absorvia os elementos cômicos, mas sim a comédia, que realmente era o gênero majoritário ali. Então veio as produções televisivas da época e uma delas foi um grande sucesso, né, que foi A Família Addams. Come on, now you try it. Me? I think Miss Trivia's a swinger. Swinger. E nessa esteira, né, de cada vez mais a comédia inserir elementos do terror, também veio uma obra que é muito querida pelo público, né, que foi o desenho infantil Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. E aí, finalmente chegamos nos anos 70, que foi o berço de diversas pérolas do terror no cinema. O Exorcista, A Profecia, Massacre da Serra Elétrica, Carrie a Estranha, Halloween e, por último, Tubarão. Guarda essa informação porque Tubarão vai ser importante. Mas voltando para o gênero do terror e da comédia, teve uma que se destacou, que foi o clássico House. Esse é um filme oriental que acompanha um grupo de jovens e elas vão para uma casa no final de semana e lá acontece uma viagem psicodélica. E esse filme, na época, quando ele foi lançado, ele não foi um sucesso, mas ele acabou virando um cult do horror, porque ele realmente experimentou ali além da conta, teve um resultado ali para a mistura, né, do horror e da comédia que é muito marcante até hoje. E aí vamos para uma produção que também marcou o período dos filmes B, né, dos anos 70, que foi Piranha. Esse filme, na sua essência, foi feito como se fosse uma paródia de Tubarão. Ele pegou Tubarão, reduziu ali a ameaça, colocou piranhas geneticamente modificadas num balneário e construiu a sua trama. Não só animais assassinos, mas na verdade criaturas em geral passaram a ser a base fundamental desses filmes, né, da horror comedy. Então, indo para os anos 80, nós temos uma obra que marcou muito a época, né, que foi Gremlins. O filme foi produzido pelo Steven Spielberg e acabou sendo um sucesso na época. Pegou criaturinhas fofinhas que se transformam em pequenos diabinhos e transformou-se num filme que deu tudo muito certo, misturou esses dois elementos, horror e humor, muito bem. Gremlins fez tanto sucesso que ele acabou gerando um filme parecido, que também acabou fazendo sucesso, mas assim, mais na área B, que é Criaturas, também conhecido como Critters. E mais ou menos nesse mesmo estilo, fofinho e meio assassino de Gremlins, veio A Pequena Loja de Horrores. Esse filme foi baseado numa peça da Broadway que é baseada num filme. Given you sunlight, I've given you rain. Looks like you're not happy, unless I open a vein. Esse filme acabou concorrendo inclusive ao Oscar de melhores efeitos especiais e melhor música. É uma comédia musical de horror, então mistura 3 gêneros. No ano de 1988, ali pro finalzinho, né, da década, também teve uma produção que marcou a horror comedy, que foi o filme Eles Vivem. Essa é uma obra de John Carpenter que questiona o consumismo, mostra a humanidade como se fosse marionete de alienígenas. Ele novamente traz essa pegada, né, da sátira, de questionar as coisas e de fazer umas críticas sociais através desses dois elementos. E nos anos 80 teve uma produção que também foi muito marcante no mundo do terror, que foi Evil Dead. Mas guarda essa informação porque a gente vai voltar ali para Evil Dead depois. E com os anos 90 veio mais produções sobre criaturas e animais assassinos. Uma delas foi o clássico cult do horror B, que é O Ataque dos Vermes Malditos. Bert, they're under the ground. You didn't get penetration even with the elephant gun. Tem também o conhecidinho da Sessão da Tarde, que é o Aracnofobia. I heard that, McGrath. What are you, some kind of garbage mouth? Hit the showers. Come on, Miller, we're waiting on you. Let's go, let's go, let's go. E tem um exemplar também muito bom, né, dos animais assassinos, que é Pânico no Lago. Mas os anos 90 também foram marcados no âmbito do horror, né, finalmente o horror incorporando a comédia como se fosse um gênero secundário dentro dele,
que foi Pânico, de 96. Esse filme pegou o gênero slasher, ele realmente colocou ele no mapa de novo, né? Ele já estava andando meio sumido. Pânico critica os clichês do gênero do horror e faz isso brilhantemente bem. Então é um filme que tem assassinato, tem drama e tem comédia e tem tudo misturado nas mesmas cenas. Uma hora você tá levando um susto e noutra hora você tá rindo. E nessa mesma pegada de satirizar outros gêneros, também tem Uma Noite Alucinante 3, que faz parte da saga Evil Dead, né, que eu falei que foi criada ali nos anos 80, e é uma produção que realmente entra fundo na comédia de vez. É o terceiro filme da saga, né, e ela abandona algumas coisas que estavam nos outros dois filmes para botar realmente o pé na comédia de vez e abordar umas coisas conhecidas de outros gêneros, fazendo graça, né, com eles, fazendo graça com os filmes de aventura, de sci-fi e de ação. E como último exemplar dos anos 90 que tem toda essa sátira dentro da comédia de horror, a gente tem A Noiva de Chuck, que era um filme que estava ali caminhando já para comédia, né? Começou como terror e aí foi evoluindo de filme para filme e acabou chegando ali numa comédia totalmente escrachada. Agradou muitos, mas desagradou também muitos. E aí passamos para os anos 2000 e nós temos nele Psicopata Americano, que marcou bastante. É um filme que é muito violento e apresenta um humor ácido, irônico e também muito crítico. He's been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor. Nesse filme a gente também vê a comédia sendo usada para satirizar a nossa sociedade, a celeridade das coisas, a elite também, né? Principalmente a elite nova-iorquina, e também mostrar que os ricos acham que podem tudo. Nessa década a gente começa a ter uma simbiose muito maior entre o humor e o terror, de uma forma que a gente não consegue realmente mais perceber qual é o gênero que está mais em voga e qual é o gênero que está menos sendo utilizado no mesmo filme. A gente fica meio confuso sobre como definir ele. É o caso do filme O Hospedeiro, lançado em 2006 pelo cineasta Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar agora por Parasita, que é um filme que mistura muito comédia, coisas de monstro, né? O filme é sobre um monstro. Você não consegue definir nada, não consegue definir realmente um gênero para ele. Inclusive isso é uma coisa que o cinema oriental faz muito bem, que é misturar os gêneros e você realmente não saber como definir as produções. Como outro exemplo, né, dessa grande mistura entre esses estilos, a gente tem Cabana do Inferno, que é um filme de baixo orçamento, que você é intrigado, né, chamado para a trama pelo horror desse enredo sobre um vírus mortal que vai matando os jovens na floresta. E quando você vê, você também tá rindo da situação, então é uma coisa assim muito bem feita dentro das duas áreas. Nessa década a gente também tem a volta do Sam Raimi, que é o criador, né, de Evil Dead, que fez Uma Noite Alucinante 3, do gênero da horror comedy, que foi com Arraste-me pro Inferno, que é um filme, né, que eu nem preciso dizer, tem doses gigantescas de humor dentro de uma trama que fala sobre uma maldição demoníaca. Avançando de década, a gente agora consegue ver produções que não têm medo de misturar esses gêneros. A gente consegue ver nos cinemas cada vez mais filmes que mergulham, né, na seara da horror comedy e não tem medo realmente de assumirem que são horror comedy, porque já tem fãs assumidos pelo mundo inteiro desse estilo cinematográfico. Nós temos o caso de um filme muito bem-humorado e que foi virando um certo cultzinho ali ao longo dos anos, que foi o filme Final Girls. A gente tem um hit inesperado no cinema de horror slasher, que foi o A Morte dá Parabéns. A gente teve o aclamadíssimo O Segredo da Cabana, que pegou todos os clichês do horror, jogou tudo no liquidificador e jogou pra cima. I don't think there's gonna be any... Come here running, fighting. Dude. Mais recentemente a gente teve Ready or Not, que foi um hitzinho, né, dentro do terror. Isso não chegou a ser um grande filme porque ele veio realmente ali na moita, ninguém esperava esse filme. Então se você é uma pessoa que não gosta muito da comédia nos filmes de horror porque você acha que tira atenção, talvez se você ver esses filmes com o olhar de que eles são feitos pra assustar e pra rir, não tem problema. Então diga pra aquele seu amigo que odeia O Segredo da Cabana, ou que odeia Arraste-me pro Inferno, ou que odeia Uma Noite Alucinante,
que tá tudo bem gostar desses filmes, porque eles são feitos para isso mesmo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa linha do tempo que eu fiz aqui, né, da comédia de horror ou do horror cômico. Então, opinem, curtam, se inscrevam no canal, comentem no Instagram também e até o próximo susto. Tchau!